Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Continuamos a nossa jornada bíblica hoje no capítulo 7 de Êxodo. Então o Senhor lhe respondeu: Eis que te encherei com o poder de Deus perante o Faraó. E o teu irmão Arão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão será teu porta-voz junto ao Faraó, para que deixe partir da terra os filhos de Israel. Eu, no entanto, endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. O Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e farei sair das terras do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, com portentosos atos de juízo. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender minha mão sobre todo o Egito e fizer sair do seu domínio os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram como o Senhor ordenou. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando intimaram a Faraó. Então o Senhor orientou Moisés e Arão: Quando o Faraó vos requerer, apresentai um milagre em vosso favor. Então dirás a Arão: Toma o teu cajado e lança-o diante do Faraó, e ele se transformará numa serpente. Assim Moisés e Arão foram ao Faraó e fizeram tudo o que o Senhor lhes havia mandado. Lançou Arão o seu cajado diante do Faraó e perante seus conselheiros, e o cajado virou uma serpente. O Faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte. Também os magos do Egito reproduziram o mesmo fenômeno por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão um bordão, e esses se transformaram em cobras, mas o cajado de Arão devorou os bordões deles. Apesar disso, o coração do Faraó se endureceu ainda mais, e ele não quis dar ouvidos ao pleito de Moisés e Arão, como o Senhor tinha predito. Então ordenou o Senhor a Moisés: O coração do Faraó está irredutível, ele se recusou a deixar o povo partir. Vai ao Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas e estará à espera dele na margem do Nilo. Tomarás na mão o cajado que se transformou em serpente. Tu lhes dirás: O Deus dos Hebreus me enviou a ti para dizer: Deixa o meu povo partir para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Com esse cajado que trago à mão, ferirei as águas do Nilo e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber as águas do Nilo. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Toma teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus canais, sobre sua lagoa e sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, até nas árvores e nas pedras. Moisés e Arão agiram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão levantou seu cajado, feriu as águas que estavam no Nilo diante dos olhos do Faraó e de seus conselheiros, e imediatamente toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes do Nilo morreram, o rio poluiu-se e os egípcios não podiam beber a água do Nilo. E houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração do Faraó se endureceu e não deu ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor havia predito. Ao contrário, deu-lhes as costas e retornou ao palácio. Nem mesmo esse prodígio seu coração considerou. Todos os egípcios cavaram pequenos poços às margens do rio com o objetivo de encontrar água potável. Passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Queridos, o maior interesse de Deus é ser conhecido por toda a sua criação. Ele quer que todos nós venhamos conhecer Ele e conhecer os seus planos. Ele quer fazer os planos dele conhecido para nós.
E mais do que isso, queridos, ele não abre mão de nos dar o privilégio de participar dos seus planos. Ele quer até que os seus filhos revelem os seus planos aos descrentes, que conhecendo a ele também sejam salvos. Esse é o interesse de Deus, o maior interesse de Deus. Ele quer ser conhecido por todos nós e ele quer que todos nós sejamos íntimos dos planos dele e que através desta intimidade com ele, a gente venha revelar ao mundo os planos dele. Porque desta forma, os outros seres humanos vão ser salvos também. Quando ele fala aqui no versículo 5, que os egípcios iriam saber quem ele é, ele estava dizendo que ele tinha salvação para oferecer para esse povo também. Aqui no versículo 1 e no 2, o Deus Criador dá autoridade para Moisés, fazendo com que, fazendo do próprio Moisés Deus sobre Faraó. É uma loucura, né? Fazendo de Arão profeta de Moisés para falar com o Faraó. Aí, no versículo 3 até o 5, Deus diz que vai endurecer o coração de Faraó, como uma oportunidade de revelar o seu poder. Mesmo Faraó não dando ouvidos, Deus vai libertar Israel com poder, grande poder, mostrando para ele parte de um grande julgamento. Depois, aqui nos versos 6 e 7, Deus mostra que não tem idade para usar pessoas, executar seus planos, quando essas pessoas se colocam na brecha, né? Porque Moisés e Arão tinham 80 e 83 anos. Depois, nos versículos 8 até o 13, Deus operou seu primeiro milagre diante do faraó, usando seus servos, Moisés e Arão. Arão lançou seu cajado, lembram? Que se transformou numa serpente. E aí nos versos seguintes, Deus sabia, é claro que Deus sabia que os feiticeiros iam imitar o ato milagroso como uma mágica, mas a serpente de Deus devorou a serpente dos feiticeiros. Depois, a partir do versículo 14 até o final, até o 25, Deus envia a primeira praga das 10 pragas que assolaram o Egito, né? Todo mundo conhece essa história. A primeira praga veio transformando as águas em sangue, na maior potência política e econômica da época. Mas os feiticeiros também imitaram o milagre com as suas mágicas, né? E Faraó continuou pensando que era o dono da verdade. Pessoas mergulhadas na falsidade costumam ser muito teimosas. Mas Deus sabe bem como cada um de nós e como cada pessoa vai reagir diante da verdade. Deus previu, alertou sobre o resultado dos seus milagres diante de Faraó. E precisou, a gente havia falado sobre isso, né? Usar a dureza do coração de Faraó para provar para ele e para o povo egípcio que Faraó não é Deus. E que Jeová, sim, é o verdadeiro Deus. E é o que acontece quando nós mostramos a verdade para um ateu, para um incrédulo, né? Quanto mais a gente confronta com a verdade, mais endurecido o coração vai ficando.
E isso acontece por causa da arrogância, do orgulho, né? Porque as pessoas que não conhecem de verdade a Deus, elas querem acreditar que elas são seus próprios deuses. Elas preferem acreditar que elas são resultado de uma explosão, porque se forem resultado de uma explosão, elas não vão ter que obedecer a essa explosão, né? Certo é que um dia, queridos, todos vão saber quem é o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus da criação. Deus deu a todos a oportunidade de conhecê-lo. E infelizmente muitos ainda o rejeitam, né? Mas nós, os cristãos, não sabemos quem vai rejeitar, quem são os que vão rejeitar a Deus, né? E a salvação. Por causa disso, nós temos que apresentar o nosso Deus a todos, sem exceção. Não importa se é macumbeiro, se é feiticeiro, se é católico, se é evangélico que não conhece a Deus, né? De qualquer forma. Se é ateu, não importa o que a pessoa se autodenomina, mas nós não sabemos quem é que vai rejeitar e quem é que vai aceitar. Isso só cabe a Deus. Então a nossa missão é apresentar Deus a todos, sem exceção, e de pregar o evangelho a toda a criatura. E os eleitos de Deus dessa forma, desde a fundação do mundo, vão dizer: eis-me aqui, Senhor. Os eleitos de Deus vão dizer: eis-me aqui, Senhor. Os que rejeitarem vão se entender com ele, mas não cabe a nós dizer para esse eu vou pregar e para aquele não. A nossa missão é pregar a toda criatura. Amém? Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.